Bereshit 49. Bereshit 49, Gênesis. Parashat Vayikri. E chamou Jacó a seus filhos e disse: Juntai-vos, e vos anunciarei o que vos acontecerá no fim dos dias. Juntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, nosso pai. De novo, esse pedacinho é importante. Chamou Jacó a seus filhos e disse: Juntai-vos e vos anunciarei o que vos acontecerá no fim dos dias. Juntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Reuben, tu és meu primogênito, minha força, e princípio de minha potência, proeminente em dignidade e proeminente em poder. Como te apressaste como as águas, não terás estas vantagens, porque subiste à cama de teu pai, e então profanaste seu leito. Shimon e Levi, irmãos, instrumentos de violência são suas armas. Em seu segredo não entre minha alma, nem em sua assembleia se una a minha honra. Porque na sua ira mataram homens e com sua vontade quiseram desarraigar o boi. Maldito seu furor, que é forte, sua ira, que é dura. Dividi-los-ei em Jacó, e espalhá-los-ei em Israel. E a Judá, a ti te louvarão teus irmãos. Tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Prostrar-se-ão a ti os filhos de teu pai. E Judá é filhote de leão. Te livraste da presa, meu filho. Curva-se e deita-se como leão. E como leão, quem o levantará? Não se tirará poder de Judá, nem a vara de comando dentre os seus pés, até que venha a Shua. E a ele a reunião de povos seguirá. Amarrando a vide, o seu burrinho, e a cepa de videira, o filho de jumento. Lavará no vinho suas roupas, e no sangue das uvas o seu manto. Vermelho de olhos, mais que o vinho, e branco de dentes, mais que o leite. Zebulon, em portos de mares será sua terra. E encontrar-se-á em portos de navios, e seu término perto de Sidom. E Sahar, burro ossudo, deitado entre as fronteiras, e viu que o descanso era bom, e a terra deleitosa. E sujeitou o seu ombro à carga, servindo com tributo. Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Será Dan serpente sobre o caminho, víbora na vereda, que morde os calcanhares do cavalo, e faz cair seu cavaleiro para trás. A tua salvação espero, Deus. Gad, legiões sairão dele, e elas voltarão pelos mesmos caminhos. De Asher, o seu pão será gordo, e ele produzirá delícias reais. Naftali, gazela solta, ele dará belas palavras. Filho frutífero será Yosef, filho frutífero junto à fonte. Moscas andaram sobre a muralha para ver, e o amargaram e se inimizaram com ele, e o torturaram donos de flechas.
e fixou-se com força o seu arco, e ornamentaram com ouro as suas mãos, por parte de Deus Todo-Poderoso de Jacó, do pastor do pai e dos filhos de Israel. O Deus de teu pai, que te ajuda, e o Todo-Poderoso que te abençoe. Bênçãos dos céus, no alto, bênçãos do abismo que jaz embaixo, bênçãos de pai e de mãe. As bênçãos de teu pai excederam as bênçãos de meus progenitores. Até o término das colinas do mundo, elas serão sobre a cabeça de José, sobre a cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Benjamim é o lobo que despedaça. Pela manhã comerá presa, e à tarde repartirá os despojos. Todas estas são as tribos de Israel, 12. E isto é o que lhes falou seu pai, e os abençoou, a cada um segundo sua bênção, os abençoou. E deu-lhes esta ordem, e disse-lhes: eu serei juntado a meu povo. Enterrai-me com meus pais, na cova que está no campo de Efron, o Riteu, na cova que está no campo de Macpelá, sobre a face de Mamre, na terra de Canaã, que comprou Abraão com o campo de Efrão, o Riteu, por posse de sepultura. Ali enterraram Abraão e Sará, sua mulher. Ali enterraram Isaac e Rivka, sua mulher. E ali enterrei a Leá. A compra do campo e a cova que está nele foi feita dos filhos de Het. E terminou Jacó de ordenar a seus filhos, juntou seus pés na cama e expirou. E foi reunido a seu povo. Comecemos. Olhando para trás, de hoje para trás, a primeira coisa que a gente percebeu que estávamos ligados no judaísmo foi este símbolo. Se você olhar dentro o vermelho, você vai ver aí que o vermelho forma a estrela de Davi, que é símbolo dos judeus, que é símbolo da bandeira de Israel. E nós, antes de iniciarmos esta igreja lá, nós já tínhamos esse logotipo e o seu significado. Nós sabíamos que estava ali a bandeira de Israel, a marca do povo judeu. Só que nunca passou pela nossa cabeça que um dia teríamos o conhecimento da doutrina judaica, o ensino judaico. Nessas coisas, Deus já vai colocando no caminho da gente algo que já era. Tá? Outro ponto que marca essa questão judaica é que quando eu era estudante na igreja, nós tivemos aula com um professor de São Paulo, chamado Josué. E eu gostava muito daquele tipo de aula. E uma coisa que marcou para mim é esse texto que nós estamos lendo hoje. Bereshit, Gênesis 49. Sobre as bênçãos que Jacó dá aos seus filhos. E mesmo para aquela época, aquele homem era ligado ao hebraico. Ele sabia falar hebraico. E aquilo na época me deixava encantado. Eu também não sabia, portanto, que passados os anos, nós estaríamos ligados ao hebraico. Por que eu estou dizendo isso? Porque as coisas acontecem não sem propósito. Há um propósito. E antes de entrarmos aqui no texto, eu quero lembrar a vocês que uma das áreas de ensino judaico é conhecido como Hassidut. Então, o ensino racídico, ele diz que quando a criança está sendo gerada na barriguinha da mamãe, no ventre, o anjo do Eterno ensina a esta criança toda a Torá. Mas, nascendo a criança,
o anjo dá um tapinha na boca dela e ela esquece de tudo. A primeira pergunta que eles fazem como pergunta óbvia é: por que o anjo do Eterno ensina a Torá para a criança e na hora que ela nasce ele dá um tapinha na boca dela e ela esquece de tudo? Tá? E como se responde a esta pergunta? Primeira coisa, eu disse para vocês tempos atrás que você precisa começar a aprender a pensar com a cabeça judaica. Para se entender o judeu, porque dele vem todo o ensino bíblico. Não tem como você conhecer as coisas de Deus se não for pelo ensino judaico. Isso é fato. E é importante compreender como é que Deus ensinou para eles as coisas. Nisso que eu estou te falando, que eles aprendem antes de nascer, é porque a Torá ela já tinha existência na eternidade. Então fica, neste caso, subentendido que eles tinham ciência de que todos eles tinham existência em eternidade. Antes, portanto, a vida deles não começou com o nascimento da mamãe. Então, isso é um ponto fundamental. Se você não compreender isso, não tem como você seguir para frente. Acaba tudo aqui. Então, você tem que compreender que na cabeça de um judeu, a forma que Deus explicou para eles é que a entrada deles neste mundo não depende de viver neste mundo. Tá? Eles tinham esta vida de eternidade com Deus, lá eles tinham conhecimento da Torá, e ao nascer, o anjo, depois que ensinou eles a Torá, toca nos seus lábios para que ele não se lembre. Por que isso? Porque Deus é idiota? Claro que não. Então, por que Deus ia permitir que acontecesse algo assim e fizesse a pessoa esquecer? Isso está vinculado a propósitos de Deus na vida de uma pessoa. Ele monta a estratégia e, de uma forma, ele faz com que você fique sabendo a estratégia, só que isso fica guardado dentro de você. Usa-se um termo, fica esquecido dentro de você. Então, é necessário se lutar para ter aquilo que, na verdade, já era seu. Tá? Vou repetir para você entender. No caso da Torá, o Eterno deu a Torá para o judeu. Se eles tivessem na cabeça deles o conhecimento que foi recebido do alto, quando o anjo ensinou para eles poderiam minimizar a importância da atitude de Deus em dar um ensino para eles em terra. Tá? Porque eles já teriam, portanto, tido o ensino do alto. Tá certo? Por outro lado, ele precisa se esforçar e lutar para receber o entendimento. Veja, o entendimento que Deus já ensinou a ele. Está dentro dele, só que ele não sabe. Entendeu? Outro ponto importante é que, sem a ajuda do ensino de Deus, nenhum homem iria conseguir entender a Torá do Eterno. Porque é um conjunto de coisas preciosas, de tantas coisas maravilhosas, que na cabeça de um ser humano, naquilo que nós estamos aqui em terra, seria impossível alguém atingir o conhecimento. Portanto, o conhecimento tem que ser dado por Deus. Agora, preste atenção nisso. É dado por Deus e é retirado por Deus. Tá bom? É dado a você, só que você tem que se esforçar para ter. Você vai se esforçar para ter algo que é seu. Tem que ser demonstrado um esforço. Bom, outra coisa que eu tinha falado, que você tem que colocar a tua cabeça para funcionar e compreender que a vida de um judeu, eles já nascem com a concepção
se você vai lendo os estudos, as coisas, você vai perceber uma coisa que é muito patente, muito clara. Eles não vivem para receber bênçãos materiais na terra. Aí você pode abrir um parênteses e perguntar, mas você conhece aparentemente o judeu pobre? Todo judeu, ele é bem financeiramente. Tá? Mas, como processo de vida, como jeito de se viver nessa terra, ele não coloca a dependência dele ou a presença de Deus na vida dele como sendo um motivo para que ele tenha conquistas nesta terra. Vou dar um exemplo. Há igrejas, já de há muito tempo, nos nossos dias, muito ainda tem essas coisas, que elas ensinam você a ter um pacto com Deus e para que se mostre às pessoas que Deus é com você pelas coisas que você conquista. Tá? Isso dentro de uma cultura judaica não existe. Não existe porque o que é mais importante na cultura judaica, daquele que vive, quando eu estou falando de cultura judaica agora, eu estou falando de um sentido entre uma pessoa, você, que ama a Deus. Como judeu, ama a Deus. Então, como se deve o processo? Tem que ser assim. Se ele sabe que ele ama a Deus, ele já foi ensinado a amar a Deus. A coisa mais importante para ele é o conhecimento de Deus. As demais coisas nesta terra, ele não dá valor. Por quê? Porque o importante na vida dele é o que ele recebe de Deus. Porque ele sabe, tem a plena consciência que a estada dele nesta terra é curta, é uma passagem. Tanto é que em linguagem hebraica, o morto na Torá, ele é chamado de vivo. Não se diz na Torá que fulano está morto. Se fala de alguém, fala assim, e o Wilson, filho de seu pai, fulano de tal, que é vivo. Então quer dizer que este homem, que é o pai do Wilson, por exemplo, já morreu. E aquele que é malvado, que está vivo, ele é chamado de morto, mesmo que ele esteja vivo ainda. Então, fulano de tal, Ramã, por exemplo, embora ele não seja judeu, mas só como exemplo. Você sabe da história de Esther, como que ele era maldoso. Então, você vai falar sobre Ramã, vai falar dele que ele está morto. Só que ele não está morto porque ele morreu. Ele está morto porque, para Deus, ele não existe. Ele é mau. Tá? Agora, veja assim, para o judeu, ele está vivendo aqui com Deus, tudo que ele está vivendo aqui, ele está olhando para frente. E para frente ele está enxergando o mundo vindouro. Que a igreja evangélica sempre chamou de um arrebatamento da igreja, de essa eternidade. Tá certo? E nós hoje, nós aqui, que é Vida Plena, nós não estamos olhando mais para o futuro, para o retorno. Nós estamos agora com os nossos olhos voltados para a eternidade passada. Tá? Porque você, querendo ou não, dia a dia você está sendo acostumado a pensar, sem saber, que o teu futuro, você já sabe que ele virá. Só que para você, até esperar esse futuro, que é a vida do Mashiach, que é este mundo vindouro, até chegar nisso, você está interessado em agradar ao Papai, ao Eterno, agora. Em conhecer a instrução do Eterno que foi dada a você quando você ainda tinha existência com Ele, em espírito. E se você conhecer estas coisas, só que estas coisas, por analogia, é igual o anjo que ensinou a Torá à criança, período de gestação. Nasceu a criança, bateu no lábio dela, ela esqueceu de tudo. A maioria das lembranças e conhecimento que tivemos na eternidade como eterno, nós temos por esquecido aqui. Só que a semelhança do ensino da Torá, a pessoa vai se esforçar para receber o conhecimento do Eterno, que na verdade ela já tem, porque já foi ensinando para ela. Então você vai se esforçar
para cumprir a instrução do Eterno, tá? Vamos dar um exemplo clássico, que é casamento. Então, você se esforça para poder conhecer o seu noivo ou sua noiva, a pessoa com quem você vai se casar. Tem todo um esforço aí. Só que, ao mesmo tempo, aconteceu um monte de coisa que você foi conduzido àquela pessoa. Você vai falar, poxa, eu lutei por aquela pessoa. Você lutou, pagou o preço, mas aquilo já era seu. Porque já tinha sido dado na eternidade para você. Ah, quer dizer que se eu não lutar aqui, se você não lutar aqui, você não tem, né? Só porque é meu, você não vai receber só porque é seu. Você vai receber por mérito. Lembra do ensino que eu falei sobre mérito. Então, veja só, eu comecei falando sobre este capítulo 49, que lá no passado marcou a minha vida. E desde o meu ensino, naquela época, eu sempre gostei mais de estudar o Velho Testamento. Sempre estudei mais. Os livros que eu tinha em casa, a maioria deles eram tudo sobre o Velho Testamento. Talvez porque eu achava, a explicação na época era que eu achava a história do Velho Testamento mais complexa, mais complicada. Então eu me esforçava mais para conhecer o Velho Testamento que o Novo. O Novo, aparentemente, se você não entende o Velho Testamento, você não vai compreender o Novo. Então, se eu me esforçasse para ter o ensino do Velho Testamento, o judeu chama de Tanar. Então, se eu me esforçasse em estudar o Tanar, por consequência, eu iria compreender a Brit Hadashah, que é a nova aliança. Mas, na verdade, isso era eu pensando. Na verdade, esse gosto que eu tinha para estudar isso é porque eu estava já estudando a história dos Yehudim, dos judeus. Essa é a verdade, que eu não sabia, fica claro hoje. Bom, vamos para frente. Termina aqui o capítulo, olha só como termina. E terminou Jacó de ordenar a seus filhos, juntou seus pés na cama e expirou. Juntou seus pés na cama e expirou. Conta o Midrash, olha que coisa interessante. Pelo menos para mim, eu gosto disso. É explicado que até Jacó, todos morriam sem saber a hora. Vou repetir para você entender. Até Jacó, tem bastante tempo, né? Você já tem agora quanta gente passou até chegar em Jacó. Até Jacó, todos que viveram na terra, eles não sabiam, eles não tinham noção de como eles iriam morrer. Porque até este momento, ninguém ficava doente. Olha o que eu estou explicando. Ninguém ficava doente até esse momento de Jacó. Quando chegava o dia de Deus recolher, de morrer, a pessoa espirrava e o espírito saía do corpo dela. Então, isso era a morte. É por isso que vem essa tradição que nós conhecemos, quando a pessoa, quem está perto fala, saúde. É verdade. É por isso. A resposta desse jeito popular que nós conhecemos, é por isso que o povo fala saúde quando alguém espirra. Porque quando uma pessoa espirrava, naquela época, ela morria. O espírito dela era recolhido. Agora, Jacó, ele estava muito preocupado, porque o pai dele, Isaac, tinha recebido a bênção de Abraão. E agora, Jacó, ele queria transmitir a bênção para os filhos dele, porque ele tinha a revelação. Ele tinha um espírito de profecia. Deus mostrava para ele as coisas do futuro. E ele então fez uma oração no Eterno. Ele pediu assim: Eterno, eu quero abençoar os meus filhos, que é a futura nação de Israel, teu povo. Mas como eu não sei o tempo da minha morte, eu te peço, coloque em mim um sinal para que eu saiba. Então permita que uma enfermidade venha sobre mim,
e que vindo a enfermidade, eu ficando doente, então eu sei que está chegando o tempo da minha morte. Assim eu vou abençoar os meus filhos para poder morrer, partir. É por isso que quando ele ficou acamado, o filho de Yosef, porque aqueles estavam no Egito, na terra de Goshen, e Yosef estava na capital, porque ele era o governador. O filho dele, Efraim, ficava mais lá com Jacó, no avô dele, estudando a Torá. E então ele percebeu que o avô estava doente, e ele vai para a capital e explica para o pai dele, Yosef, que Jacó estava doente e mandava chamar. Quando José chegou na casa de Jacó, ele estava fraco, doente, mas ele se aprumou, recobrou força e se assentou para receber. E quando o filho entrou, ele disse: Yosef é meu filho, mas ele também é como um rei. Então eu preciso me aprumar na presença dele. Veja que aqui fala de um respeito sobre as leis, sobre os decretos de um país. Quando ele reúne os filhos, reuniu todos e começou pela ordem de nascimento. Então ele chama Reuben, e começa falando para ele: olha, você é muito precipitado, como as águas correntes. Como você é meu primogênito, você foi um bom primogênito. Deixa eu explicar uma coisinha aqui antes. O ensino que eu recebi na minha igreja evangélica na época vai diametralmente contra o ensino judaico. E eu já dei um ensino desse aqui para vocês no mês de janeiro de alguns anos atrás. Tá? Aquele estudo que eu falei, ele está de acordo com a cabeça evangélica. E nós vamos ver como que mudaram as coisas, no sentido de denegrir a imagem. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando e estou pensando ao mesmo tempo, tá? Eu tenho que ir devagar para poder acertar o pensamento aqui naquilo que eu vou falar. Por que é errado? Como a gente não tem um ensino nesse sentido cultural das coisas, a gente aceita qualquer coisa. Quando ensinou para a gente, olha, Rubem foi um mau filho, porque ele perdeu a primogenitura, porque ele se deitou com a esposa do pai dele, ele cometeu incesto, e por isso que ele foi amaldiçoado. O outro aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas sempre falando coisas terríveis. Agora, a gente não pensa, né? Como que estes que fizeram coisas terríveis se tornaram o povo santo da terra? Tem sentido? Vou repetir, se você não entender, pela carinha, você não entendeu. Presta atenção nisso que eu estou falando. Eu estou dizendo que o ensino que eu recebi deste pedaço foi sempre denegrindo a imagem de cada um destes filhos, exaltando Yosef, exaltando Judá, e os outros, Dan, acabaram com Dan. Dan falaram que ele era inimigo da própria tribo, porque pela localização, Dan se dispersou e ficou aqui embaixo e em cima. Falando sobre Zebulon, que fica na margem, que outros que fizeram alianças com os próprios moradores da terra e acabaram se assimilando e subiram, um monte de coisa. Então, denegrindo a imagem de alguém que servia a Deus. Agora, como que pode esta imagem estar tendo sido agredida? E se isso fosse verdade, como que são dessas pessoas que fizeram mal que Deus levantou o povo dele da terra? Tinha sentido? Não tinha sentido, mas como a gente não sabia nada da época, aí você simplesmente aceita.
Você aceita. Por quê? Você não tem padrão para comparar. Você simplesmente aceita. Agora, o que é verdade, queridos estudantes? E por que esta é a verdade? Porque Deus não toma nada daquilo que é impuro. Ele não pode fazer destes filhos, a nação dele, que é o Israel de hoje, ele não pode pegar coisas que são erradas. Porque ele é Deus, ele é santo, ele é puro. Ele não pode associar ele com a maldade. Então vamos explicar agora por partes, ponto a ponto. Primeiro, a interpretação judaica em relação a Rúben é que ele não cometeu incesto algum, ele não se deitou com Bilhá. Por quê? O que aconteceu com ele é que com a morte de Raquel, Rúben, ele era filho de Leá. Quando Raquel morreu, Raquel, irmã de Leá, aquela que o pai dela enganou Jacó, tá? Quando Raquel morreu, Rúben acreditou que o pai dele, Jacó, iria ser marido por completo da mãe dele, Leá. Mas Jacó não fez isso. Lembra que Jacó tinha 4 mulheres: Leá, Raquel, Bilhá e Zilpá. Tá? Essas 4 mulheres. Quando Raquel morreu, Rúben pensou: agora o meu pai vai ser marido por completo. Ele vai dormir junto com a minha mãe. E Jacó escolheu fixar a moradia dele na cama de Bilhá, que era a serva de Raquel. Como um gesto de ficar para as pessoas que ele amava de fato, Raquel. Tá? Ele sempre deixou claro o amor dele, a preferência de amor dele. Ele sempre protegeu e amou Yosef e Benjamim, porque eram filhos de Raquel. Tá? Isso os irmãos ficavam até meio assim aborrecidos, porque isso nunca foi escondido, sempre foi muito claro. E quando Rúben viu que a mãe, que a Raquel faleceu, ele pensou: agora minha mãe vai ter um marido só para ela. E Jacó não foi ficar com Leá, ele escolheu ficar com Bilhá. E isso, Rúben ficou muito chateado e foi defender a mãe dele. E ele então entrou nos aposentos de Jacó e ele então mexeu na cama de Jacó. Porque assim, junto com a cama tinha que nem um santuário, onde Jacó ficava na presença de Deus. Ele mexeu justamente desarrumando as coisas, como que querendo forçar a barra. E o pai não caiu nesse negócio, mas viu isso uma grande afronta. Ele cometeu um outro erro também. Nós vamos falar da qualidade dele. E a Paulo está falando: Rúben, meu filho, você é forte como eu. Você, meu filho, é o primogênito. E os primogênitos que eu conheço, eles sempre foram contra os seus irmãos. E você foi o único que tentou proteger José. Porque foi você, naquele dia, que não permitiu que se derramasse sangue, que os teus irmãos matassem José. Então isso ele enalteceu. E ele disse assim: Caim matou Abel, seu irmão. Ele falou dele próprio, de Esaú e Jacó, o irmão dele, Esaú. Ele falou: Esaú me odiava. Caim odiou Abel. E citou outros nomes, mas dizendo: você não foi mal com seus irmãos. E aí ele foi seguindo e disse que, como primogênito, ele ganharia o produto duplicado. Ele tinha direito à primogenitura a ter a bênção dobrada. Ou seja, a porção de tribos na terra deveria ser
2 porções e não uma. Então, das 12 tribos, 2 tinha que ser de Rúben e 10 dos demais. E ele então falou para Rúben: só que você não vai receber por causa da tua impetuosidade, por causa da tua pressa e por causa das coisas que você fez. Eu estou retirando a tua primogenitura e estou dando a José. José recebeu esta bênção, ele recebeu a promessa, mas os 2 filhos dele, Efraim e Menashe, que é Efraim e Manassés, os 2 filhos de Yosef, de José, eles receberam a porção. Portanto, José, que não era o primogênito, ele recebeu a bênção da primogenitura. Isso a igreja evangélica também não ensina. Ela simplesmente ensina que Rúben perdeu a primogenitura porque ele deitou na cama do seu pai. Bom, o segundo filho e o terceiro, eles andam juntos, que é Shimon e Levi. E Jacó começa a falar com eles, dizendo assim: vocês dois, vocês pegaram em armas que não são da nossa parentela. As armas que vocês pegaram vêm de Esaú. Esaú que é assim, Esaú. Nisso eu não reconheço vocês, ele fala. Ele amaldiçoa, neste sentido, chamando a atenção desses 2 filhos, dizendo: vocês são muito explosivos. Vocês pensam juntos e fazem as coisas juntos. E vocês que foram lá e mataram em Shechem, em Siquém. Vocês que acabaram com a cidade. Vocês fizeram isso não por herança nossa, vocês pegaram das armas de Esaú. Então ele falou assim: vocês não podem ficar juntos. Porque se vocês ficarem juntos, vai dar problema. Então eu vou separar vocês em Israel. Israel cumpriu isso. Cumpriu. Por que cumpriu? Porque Levi veio a ser a classe sacerdotal. Então eles não receberam posse na terra e eles ficaram localizados em 48 cidades na região de Canaã, a terra prometida, quando eles estavam lá. E Levi tinha que estar sempre em trânsito, porque eles tinham que pegar de Tzedakah, que é o dinheiro de dízimos e ofertas, que eles iam recolher. Agora, Shimon também ficou espalhado, porque a descendência de Shimon era composta a maioria de pobres, de escribas e professores. Então o pobre já tem que ficar andando mesmo para procurar sustento. O professor e o escriba também tinha que ficar viajando pelas cidades para poder ganhar o sustento deles. Então, literalmente, eles andaram juntos até os dias de hoje. Mas estão juntos, porém, espalhados. O outro é Judá. Ele fala para Judá: nesse momento, conta o Midrash, que os irmãos estavam olhando e estavam vendo o quê? Era só bucha, né? E um a um começou a se levantar e tentou disfarçar para sair do fora. Então ele percebeu isso, ele olhou e Judá: você está de parabéns, porque você reconheceu o teu erro diante de Tamar. Aí os filhos voltaram, porque começou a ouvir elogio, eles voltaram para ouvir o que ia soltar para eles. E essa questão de só bater é complicado, né? Comentei com vocês aqui um dia de um rapaz que eu conheço, que ele não vai à igreja nenhuma hoje, mas quando ele ia numa igreja aqui perto, o pastor da época
Está vivo? O pastor, na época, todo culto era só falar sobre inferno, 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 inferno. Então ele dizia que ele saía do culto com o coração sempre, que ele morria de medo, porque sempre a pessoa está errada, sempre, sempre. E ele achava que tudo que o pastor falava era direto só para ele. Parece doença, né? Ele achava que era só para ele. O pastor estava pregando para ele. Estes irmãos, portanto, só estão vendo ali palmada, palmada. Ninguém quer só apanhar, né? Você tem que receber carinho também. Então, quando Jacó olhou para Judá e falou: Você está de parabéns, porque você reconheceu o teu erro diante de Tamar. Aí os irmãos voltaram e se assentaram perto dele. Então ele começou a falar para Judá, trouxe a bênção, falando: Olha, diante dos teus irmãos, você sempre foi reconhecido líder. O líder era para ter sido para Rubem, era o primogênito. O primogênito também dava origem ao nome da família. Então, a família era para ter sido chamada, não de judeus, como falamos hoje, mas era para ter sido Rubenitas, ou Reuvenim. Mas, eles são os Yehudim. Porque quem recebeu esta bênção foi Yehudá. Então, de Yehudá vem Yehudim, que é judeus. Então, o Rubem também perdeu isso. E foi dado a Yehudá. Para Yehudá é colocado que ele era líder natural, que ele era o líder, o rei, diante de seus irmãos, ele era respeitado. E Jacó mantém esta qualidade na vida e geração de Judá. Tanto é que o Mashiach, Jesus, Yeshua, vem da tribo de Judá. O rei Davi vem da tribo de Judá. Todos os reis vêm da tribo de Judá. O rei que não veio dessa tribo é Saul. Mas nós vamos falar lá de Benjamim daqui a pouco. Então ele enalteceu, falou e prometeu as coisas. Deixa eu ler aqui para ver o que ele está falando. Quem acha primeiro aí onde ele está falando de Judá? Só se pegar por começo. No 8? Está aqui. Olha o que ele fala. Yehudá, a ti louvarão teus irmãos. Tua mão estará sobre a cerviz de teus irmãos. Prostrar-se-ão a ti os filhos de teu pai. Yehudá é filhote de leão. Te livraste da presa, meu filho. Aqui ele usa a figura do leão. E ele coloca leão adulto e leão filhote. Uma das interpretações, ela está vinculada ao rei Davi. O rei Davi, como pequeno leão, ele é equiparado a tão somente ao general que ele é, batalhador de guerra. Mas quando ele se tornou rei, a valentia de um leão se apoderou de vez dele, e daí veio o título para toda a nação. Tá? E por outro lado, está falando aqui a um pequeno leão, mostrando a qualidade de um povo, agora inicial, mas apontando para o leão da tribo de Judá, que é o cumprimento que a vida de Mashiach. Tá bom? Yeshua. Yehudá, nos primeiros 40 anos de deserto, esta tribo ela já começou a receber esta profecia, que eles já foram se tornando um líder, a tribo de Yehudá. O estandarte da tribo de Yehudá, ela ia na frente, sempre na frente, mostrando a liderança. Ele tinha a liderança e todas essas coisas. Depois aqui fala sobre prosperidade, sobre uvas. Aqui
está querendo dizer, portanto, que as colinas, o monte de tantas uvas vermelhas que daria, e depois a parte branca, que de longe você ia bater o olho e ia ver que o negócio estava aglomerado, tudo avermelhado. Bonito de se ver. Vamos ver o próximo. Zebulon. Aqui está falando que ele está abençoando Zebulon, dizendo que ele ganharia ao entrar na terra, Eretz de Israel, que ele entrando nesta terra, que ele ficaria na beirada do mar, e que ele seria um povo que viveria em viajando, conhecendo territórios, porque eles seriam mercadores e viajantes. Agora, deixa eu ver aqui. Então fala, Zebulon, em portos de mares será a tua terra, e encontrar-se-á em portos de navios, e seu término perto de Sidom. Agora, Issachar. Olha que descrição. Vamos lá, outra memória. Burro ossudo. Burro ossudo, deitado entre as fronteiras, e viu que o descanso era bom e a terra deleitosa. E sujeitou seu ombro à carga, servindo com tributo. Este pedaço, no ensino antigo, eles ensinaram para a gente que Issachar, que aqui era o tipo de servo de Deus, que é relaxado, que é o servo de Deus preguiçoso, que é aquele que não tem compromisso com as coisas de Deus. Tá? Porque viu a terra boa, o frescor, e ficou parado ali, e porque ficou parado ali, a tribo desapareceu e foi assimilada. É isso que a igreja evangélica ensinou. Mas olha que terrível. Eles jogaram contra o time de Deus. Porque Zebulon, ele recebeu a promessa de ficar viajando. Tá? Então, o que Zebulon fez? Ele fez um acordo, um pacto com Issachar. Ele disse assim: como nós estamos juntos, então deixa que nós, Zebulon, nós vamos cuidar do sustento. Nós vamos conhecer o mar, seremos mercadores, vamos ganhar o sustento, e vocês vão cuidar apenas do estudo da Torá. Vocês vão se especializar no ensino de Deus. Olha, enquanto eles iriam se especializar no ensino sobre Deus, a igreja evangélica ensinou para a gente que este que foi colocado para ser o defensor de Deus, foi colocado que servos na igreja que estão descomprometidos, que levam Deus a Deus dará, é Issachar. Um absurdo. Como que Deus deve ter ficado triste com uma disseminação de um ensino desse? É você pegar uma coisa boa de Deus e falar, isso não presta. Foi isso que fizeram. Então Zebulon chega para Issachar e fala assim: olha, vamos fazer um trato. Vocês, os teus homens, vão se dedicar a Deus, ao ensino da Torá. Vocês vão estudar o dia inteiro. E nós vamos sustentar vocês. E como recompensa, por causa de vocês, de se aplicarem nas coisas de Deus, Deus vai dar a parte para nós. Aí vem para Issachar. E olha, fala: burro ossudo, deitado entre as fronteiras, e viu que o descanso era bom e a terra deleitosa, e sujeitou seu ombro à carga, servindo com tributo. O que significa isso? Primeira coisa, burro tem uma conotação vulgar, ruim, mas aqui ele está usando o termo burro, porque o burro tem uma qualidade. Vocês lembram de um burro na história? Quem? O burro de quem? Vocês lembram o nome dele? Balão.
Quando Balaão espantou o burro falou. Não foi? E vocês lembram que o burro falou? Ele falou: há 3 anos eu sirvo você. Sempre fui obediente. Sempre fui obediente. E é assim que você fez comigo? A qualidade do burro é que o seu amo, o seu dono, pega a carga e coloca a carga, o peso sobre ele, e ele aguenta. Ele é forte. Ele aguenta a pressão, ele aguenta a perseguição, ele aguenta a punição, ele é forte. Então, isso aqui significa que estes estudantes da Torá são pessoas que aguentam as provações, aguentam viver na simplicidade. Não, eles não quiseram o prazer do mundo para se apropriar do prazer a Deus. Então, a pessoa tem que ser forte, ela tem que ser ossuda para receber a carga. E outra coisa, sempre receber a carga com obediência. Isso é a característica do burro. Ele não é burro, ele é inteligente. Porque ele não é rebelde, ele é obediente. Então, quer ser burro? Seja burro para Deus. Porque se você for burro, que nem um dos homens, você não vai arrumar emprego, não entender nada. Então, seja um burro para Deus, que você vai ser inteligente. Desta tribo vieram os maiores sábios de Israel. E o Beit Din, que é a casa de julgamento, o Sinédrio, a maioria destes homens de tribunais vem tudo da tribo de Sahar, porque são pessoas que se dedicaram ao estudo da Torá e se sujeitaram a tudo. O próximo, Dan. Dan julgará a seu povo. Por que julgará? Sansão, juiz, ele era danita. Ele era da tribo de Dan. Para você ver como logo cumpriu. Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Será Dan serpente sobre o caminho, víbora na vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair seu cavaleiro para trás. A tua salvação espero, Deus. Aqui também, no ensino que eu recebi na época, acabaram com Dan. Também mandaram Dan se danar. Porque colocaram ele como um traidor dentre as tribos, dentre seus irmãos. O ensino coloca ele como um traidor. Porque aquele é usado como serpente. E a verdade aqui é que a comparação de serpente, você já viu alguma serpente fazer tudo às claras? Não, ela faz em oculto, ela tem estratégia. Agora, o leão, você vê leão escondido? Não, o leão mata a presa e come ali, e sai fugindo. Que nem vai falar de Benjamim, que é como um lobo, que pega o seu pedaço e vai embora. O leão não, o leão matou ele e fica ali do lado. Por quê? Porque ele é forte. Os outros bichos têm medo dele. E ele está acostumado em lutar em campo aberto. Agora, a serpente, ela não luta em campo aberto. A serpente, ela vai usar estratégia. Aqui está dizendo que Dan seria estrategista para proteger. Por isso que a responsabilidade dele é, enquanto está se caminhando, a posição dele é aqui atrás. Porque ele vai proteger o povo dos ataques de seus inimigos. Sabe que diferença? De traidor a defensor de um povo. Por que fizeram isso com a gente? É que você não estudou essas coisas. Você pensa, mas como que? Ensinaram para mim.
Eu sempre gostei de estudar. Fui atrás disso na época, ensinando isso. E até então eu sempre reproduzi isso para você, porque eu disse que esse texto marcou minha vida. E eu também ensinei errado até agora. Mas eu estou tendo oportunidade agora de recompensar ou de corrigir o erro. Vamos para o próximo. Gade. Legiões sairão dele e elas voltarão pelos mesmos caminhos. Só isso. De Gade vieram os generais de guerra. São homens valentes, honrados em guerra. Eles iam, perseguiam seus inimigos, venciam, perseguiam até a cidade deles, e lá eles pegavam os despojos e voltavam em paz para suas terras, sem dano algum. Essa promessa de libertadores. Agora de Axé. Axé, o seu pão será gordo, e ele produzirá delícias reais. Aqui também está falando que o pé dele seria calcado em azeite. As terras de Axé produziam azeite, os melhores azeites. E o azeite usado para unção e o azeite usado para as lâmpadas, na época que eles tiveram existência, sempre veio da produção de azeite da tribo de Axé. Azeite está comparado à sabedoria. E o pé está simplesmente a uma aceitação. Uma outra coisa importante aqui sobre Axé é que desta tribo vieram mulheres bonitas. As filhas de Axé eram moças bonitas. E como a palavra Shemoná é o número 8, que vai as mesmas letras de uma outra designação das filhas de Axé, então os sábios entenderam que as filhas de Axé iriam vestir as 8 vestimentas sacerdotais. E todas elas se casaram com sacerdotes e cumpriram, porque o sacerdote usou todas as vestimentas as 8. Um dia foi falado com uma pessoa, dentre nós aqui, do teu ventre nascerá ungido. Vocês lembram disso? Agora vocês entendem por quê, né? Para nascer ungido tem que ser ungido. Igual que a promessa foi para a filha de Axé, mas elas foram separadas para casamento. E uma qualidade delas é que eles também ensinam que quando Deus escolheu trazer uma mulher a Adão, ele não pensou em mulher bonita. Bonita para Deus, se você quer ser bonita, não é que nem a mulher bonita. Não. Oh, tu queres bonita. Não. Para Deus, se você é mulher e chata, se você quer ser bonita, você tem que ser uma pessoa que ame a Deus. Ame o ensino de Deus. Porque você, amando o ensino de Deus, você será uma mulher que estará ao lado do seu marido. Deus, quando olha para uma mulher, ele disse: eu darei a ti uma ajudadora. Então, a mulher, você quer ser bonita? Se você é alguém que ama a Deus, você sempre vai estar auxiliando o teu marido. Ajudando em, sei lá, dando conselhos produtivos, construtivos, dizendo: olha, não, passa o tempo, não vai, essa gravata está torta, você não pode ir dentro das portas de Deus assim, só que você gravar parecia uma torta, vai fazer escândalo. Meu velho, você sabe que sempre, a vida toda, quando eu era mocinho, eu aprendi a fazer
Senhor, eu sempre tive essa dificuldade. E a vida inteira você teve paciência de sempre me corrigir e arrumar o meu nome. Está vendo? Isso é ser bonito. Agora, aquela assim, ô meu velho, hoje então, ô meu velho, se eu não prendeu até hoje, dá um laço nessa gravata. Você quer me envergonhar lá na igreja? Eles vão falar que aqui em casa não tem mulher. Que a tua mulher não vem com a tua camisa, tá para fora da calça. Ó, vou comprar um suspensório para você. Então, esse tipo de ajuda, ela não ajuda, ela atrapalha. Então, ela é feia. A mulher bonita é aquela que ama Deus e vai ajudar estando ao lado do seu marido. Bom, já falei das filhas que cumpriram. Agora, vamos lá. Naftali, gazela solta. Ele dará belas palavras. Ele já mudou. Então, Naftali é gazela solta. Ele dará belas palavras. Gazela é aquele bichinho, não é bicha, tá? Falando que a gazela é um bichinho. Muitos confundem a gazela com a bicha. A gazela é um bicho, é um animal veloz, que anda rápido. Aqui uma das qualidades de Naftali é que ele era ligeiro. Lembra do ligeirinho? Ele era ligeiro. Aqui cabe uma coisa. Vou demorar. Ainda vou terminar todos. Quando Jacó morreu, os filhos estavam vindo do Egito para enterrar Jacó na gruta de Martelá, aonde estava enterrado o pai dele, Abraão. Naquele momento, quem chega perto do enterro lá e bloqueia o enterro? Esaú. Esaú chega e fala assim: vocês não vão enterrar meu irmão aqui. Este espaço que tem aqui é meu, está reservado para mim, eu vou ser enterrado. Naftali tinha um filho que era surdo. Se eu não estou confundindo as cordas agora? Não, estou confundindo. Peraí. O que vem de Naftali aqui é que, nesse episódio, quando Esaú falou: não vai enterrar ele aqui não. Isso aqui não é de vocês. Aí os irmãos falaram: não, é do nosso pai, sim. Ô tio, é do nosso pai, sim. Mas cadê o papel? Ficou no Egito. Se não comprovar, não deixo vocês. Vocês lembram que eu ensinei da outra vez que quando Isaac morreu, Esaú quis fazer a partilha dos bens. Vocês lembram qual foi a partilha dos bens? Não lembram? Vocês precisam aprender a guardar coisas importantes, porque isso vai te ajudar muito no ensino de vocês lá na frente. Isso aí. Viu só como a palavra de ontem do Senhor vai ensinar. E o Senhor te falou ontem. Ninguém sabe o que a gente falou ali em particular, né? O Senhor trouxe uma palavra boa para isso. E então, quando ele morreu, ele veio para Jacó e falou: vamos fazer a partilha dos bens. Aí Jacó falou para ele: olha, nós vamos fazer assim. O nome do nosso pai fica comigo. Ou seja, as promessas de Deus, a linha de estratégia de Deus na terra fica comigo, como herança. E para você fica todos os bens. Como foi Abraão que comprou aquela gruta, Isaac, como filho, herdou, e como ele estava agora herdando os bens materiais,
do pai, então ele estava dizendo que aquele lugar era dele. Mas eles tinham um documento de posse, porque eles estavam com Jacó. E aí eles falam, mas cadê? Está no Egito. Vai buscar então. Enquanto eu não ver esse papel, não vai ter enterro aqui. E aí mandaram Naftali, que é ligeiro como gazela, que ele ia rápido. Tudo era rápido. Deixa eu ver qual mais que tem aqui. É José. Só? E acaba? Tá, então é aqui mesmo. Aqui, esse ligeiro, inclusive, a plantação deles também era acelerada. Por exemplo, manga dá em dezembro, né? Você pode ver aí na mangueira que está lotadinho, né? Lotadinho. Eu lembro do ano passado, viu? A irmãzinha tirou a sandália, foi lá fora, subiu na escada e coletou manga. Eu já sou mais prático, vou pedir para o irmão parar o ônibus dele ali, a gente sobe em cima e mais fácil. Então, veja só, as frutas dessa tribo, elas eram mais na frente, ela dava mais rápido e eram bonitas e boas. Bom, deixa eu terminar a história, né? Enquanto isso, aqui tem um ensino também, em relação de você viver com as coisas do mundo. Por que tem esse ensino? Quando todos os filhos estão vindo com o pai para ser enterrado ali, e quando Esaú chega com o composto perseguitando, eles ficaram chocados. Choquei. Eles ficaram chocados. Eles ficaram chocados. Então o que acontece? Paralisou a mente, paralisou os sentidos. Eles se perderam e ficaram ali discutindo. É nosso, não é, então manda Naftali lá buscar. Ele vai correndo para o Egito buscar. Só que tinha um filho, acho que é o filho de Naftali, ele era surdo. Se ele era surdo, ele estava ali observando todo o andamento das coisas, percebendo que tinha coisa errada, mas ele manteve o zelo e entendendo a bênção que estava naquele lugar. Os filhos que estavam dando crédito, ouvidos às palavras de Esaú, perderam o senso espiritual. O que esse menino fez? Surdo. Então ele estava imune a essa estratégia de Esaú. E ele pensou bem, quem é esse homem? Deu um de Davi lá na frente, quando Davi olhou para Golias e falou, quem é esse incircunciso afrontando o nosso Deus? Foi lá e matou. Então este menino falou assim, quem é este homem para fazer isso com o nosso avô? O nosso avô vai passar uma vergonha dessa de ficar com o funeral dele aqui parado por causa de uma conversa dessa. Ele pegou uma espada, foi por trás e decapitou Esaú. A cabeça de Esaú caiu dentro da cova de Macpelá e o corpo foi levado para o lugar que ele foi enterrado lá, para as terras de Seir, que é o lugar dele. Então o ensino aí é o seguinte, serve para você também. Você fica dando ouvido às coisas, você vai perder o sentido espiritual. Você vai parar. Você vai ficar chocado. Você vai ficar lá envolvido. Aquilo que Paulo fala, não deve se andar pelos olhos das circunstâncias. Se você olhar pelos olhos das circunstâncias, os problemas todos que estão ao teu redor vai fazer você parar o teu trabalho de serviço a Deus. O teu culto a Deus vai ficar prejudicado. Agora, se você for surdo, neste sentido agora não literal, mas se você for surdo para estas vozes, como
como Yeshua fala em Yohanan capítulo 10, dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas não ouvem a voz do estranho. João 10 está dizendo isso. Você quer ficar com Deus? Não escute as vozes dos irmãozinhos na igreja que dizem: não, isso não é de Deus não, hein? Que foi Deus que falou isso? Isso foi um sonho? É Deus que falou tal coisa? Ah, isso não é de Deus não. Você tem que reavaliar. Aí você para. Quando você começa a pensar no que falou para você, você deixou de pensar naquilo que é a revelação de Deus. Bom, eu vou pular José e já vou passar para Benjamim. Porque Benjamim vai ter o começo da história que eu disse. Benjamim, você lembra que eu comecei a dizer que o ensino que foi dado no passado pela igreja denegriu demais a imagem deste povo que veio se tornar o povo de Deus na terra. Quando Benjamim sempre ficou junto, protegido. É na terra de Benjamim que foi levantado o templo sagrado, os 2 templos. Só que quando Deus tinha permitido que Davi construísse o templo, ele falou: você não vai ter o filho, você vai juntar, e ter o filho que vai fazer. Não é isso? Aqui conta que quando pensaram no templo, os irmãos, as tribos se reuniram e ficaram pensando assim, cada um começou a falar a sua qualidade para falar: o templo vai ser feito na minha terra. E os irmãos não chegaram a uma conclusão, cada um estava puxando para si o direito de ter o templo na terra dele. Deus veio a eles e falou assim: a minha casa será feita na terra de Benjamim. Preste atenção. O meu templo será levantado na terra de Benjamim. Porque todos vocês estiveram unidos no passado para matar o vosso irmão. E Benjamim não tomou parte deste pacto. Benjamim estava livre. Então, Deus escolheu quem? Benjamim estava livre. Os pecados deles foram perdoados. Eles pagaram com sofrimento. Eles pediram perdão depois a Yosef. E novamente, depois desse episódio, quando eles voltam para o Egito, eles ficam com medo de que José fosse culpar novamente eles, e eles vão lá se humilhar e pedir desculpa. E José chora, falando para eles: meus irmãos, esqueçam disso. Eu já disse para vocês que eu já esqueci que Deus usou todo esse episódio para me tornar rei do Egito e salvar a terra. Foi isso. A história judaica conta que o tempo de Jacó, ele viveu 147 anos. E viveu 22 anos separado do filho amado, José, e viveu com José no Egito 17 anos. Quando ele chegou no Egito e veio aquela questão da fome, ele e o filho, os dois oraram. Eu já disse que era para ter sido 42 anos de fome. Então, pela oração, caiu para 7 anos, conforme está na sua Bíblia. E pela oração de Jacó, caiu para 2 anos. Então, houve 2 anos de fome. Porque quando explicaram para ele que o Nilo dava a sua cheia uma vez no ano, que dali dependia toda a cultura no Egito, e ele, porque foi muito bem tratado pelo Egito, pelo faraó, ele fez uma oração e abençoou o Nilo, dizendo que por Deus aquele rio iria inundar novamente, trazer comida para a terra. Deus ouviu essa oração e cessou a fome. Só que estes anos todos que ele ficou lá, eles ficaram bem. Quando Jacó morreu e foi tirado do Egito, o Egito começou a ter problema de novo. Voltou tudo.
Enquanto eu estou do teu lado, se eu sou uma bênção, as coisas ficam bem. Mas na hora que eu for embora, você vai sentir a diferença. Estou falando eu, não como sendo eu, Rafael, tá? Aquele que é justo com Deus, aonde ele está, Deus ouve a oração dele, ele abençoa o lugar. E as pessoas podem achar que a bênção que está ali é por N fatores, mas na hora que essa pessoa morre, ou ela sai daquele lugar e começa a ter uma confusão, a pessoa vai ter que dar uma palmatória e lembrar, durante todo o tempo que fulano de tal esteve aqui, não acontecia esses problemas. Foi ele ir embora, você vai comer. Tá? Isso é para te incentivar. Não seja com Deus de qualquer maneira. Seja honesto. Procure ser justo. Agora, para encerrar, voltando lá para o começo, quando eu tinha iniciado o capítulo 49, deixa eu ler aqui para você, que é importante. E chamou Jacó a seus filhos e disse: juntai-vos e vos anunciarei o que vos acontecerá nos fins dos dias. Qual era a intenção de Jacó? Anunciar aos filhos o quê? As coisas que iriam acontecer no fim dos dias. E o que é o fim dos dias? A vinda de Mashiach. Ele queria se assentar com os filhos e falar para eles: eu sei por revelação que o Mashiach virá em época tal. Mas na hora que ele colocou esse entendo no coração, o Espírito de Deus como revelação saiu. E ele então pensou assim: nossa, a Shekhinah de Deus me deixou? Será que um dos meus filhos não é um tzadik? Eles não são tzadikim, não são justos? Então ele fez a pergunta para os filhos: por acaso algum de vocês voltaram a adorar deuses estranhos? Algum de vocês deixaram de viver com o nosso Deus? Então todos os irmãos juntos, em uma só voz, declararam Shema. Eles disseram: Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Eles só, em vez de falar Adonai, eles falavam Hashem. Então eles disseram: não, meu pai, nós somos do teu Deus, e somente há um Deus que nós servimos. Então, aqui neste momento, Jacó se alegrou, porque ele pensou que Deus tinha deixado a presença dele porque os filhos não eram justos. Mas, na verdade, o comentarista da Torá, Rashi, ele, considerado o melhor comentarista no sentido literal, ele explica que aqui, lembra que eu comecei falando sobre as coisas esquecidas, tá? Aqui, o intento de Deus já tinha revelado para Jacó a vida de Mashiach. Ele sabia. Mas quando ele intentou, ele quis falar, então o Espírito de Deus retirou dele, ou seja, deu caminho na boca, para ele esquecer. Porque não era momento para que os filhos soubessem de uma coisa tão importante. Eu disse que não ia falar de José, mas eu não vou explicar tudo, mas eu vou falar só uma parte importante. Porque quando Jacó foi abençoar os filhos de José, ele falou para o pai: pai, está aqui os meus dois filhos. Ele já não está me enxergando muito bem. Pai, está aqui os meus dois filhos. Quem são eles? Menashe está aqui e Efraim está aqui. Efraim é o menor, viu, pai? O menor é Efraim, o maior, o primogênito, que vem primeiro, é Menashe. Então, na hora que ele pega a mão, quem que tinha que ser abençoado? Manassés. Então, ele estava aqui e ele fez assim, a mão dele passou na frente dos olhos de Menashe e foi para Efraim. Aí José falou: meu pai, não é assim. Desculpa, meu pai, mas o senhor não está vendo. Este daqui, ele pegou a mão
do pai dele, ó, esse aqui é Manassés, esse é o primeiro. Aí a resposta de Jacó foi assim: meu filho, eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Você acha que só porque eu não estou enxergando direito, que eu não sei a quem eu devo abençoar? Passa essa parte de mim. Você acha que eu não sei que eu vou abençoar? Eu sei que os teus irmãos te venderam para o Egito. É que eu não contei essa história aqui para vocês. Não vou contar hoje porque demora. Os irmãos fizeram um pacto entre eles, as tribos, de nunca revelar aquele acordo que eles venderam. Eles falaram: pai, o teu filho está morto, uma fera pegou. E Isaac, o filho de Abraão, pai de Jacó, avô de José, estava vivo. E Isaac, por revelação, por andar com Deus, sabia que José tinha sido vendido para o Egito. E ele não contou para Jacó que o filho estava vivo. Durante 22 anos, este homem sofreu. E os irmãos ficaram se martirizando. Só que eles não podiam quebrar o pacto, porque eles fizeram de tal forma que colocaram Deus no meio. E Isaac não contou para Jacó, porque ele também tinha a revelação de Deus, que foi um pacto. E ele pensou assim: se Deus não revelou para Jacó, eu também não posso falar nada. Foi. Mataram o animal, sujaram a roupa dele para o pai identificar. E ele acreditou que o menino estava morto. Isso. Só depois, quando os irmãos quebraram não. É uma forma de você, não é que eles quebraram de vontade, é que eles tiveram um acordo para acabar com este pacto que eles fizeram. Então, Jacó falou assim: meu filho, você acha que eu não sei qual dos dois tem que se abençoar? Eu sei muito bem que a minha mão está sobre Efraim, porque a bênção não vai para o teu filho, na licença, ela vai realmente para Efraim. Eu vi que você foi vendido e não foi morto. Eu sei que Judá, qual era a intenção do coração dele quando ele se encontrou com Tamar. E ele começou a falar das coisas. E ele também disse: e por falar nisso, meu filho, nós vamos acertar uma coisa hoje. Você me perguntou por que é que eu não enterrei a tua mãe em Mar-Belá. Mas eu não fiz isso por conta própria. Eu recebi uma revelação de Deus que Raquel, a tua mãe, tinha que ser enterrada ali no entroncamento da estrada de Belém. Agora, por que, meu filho? Porque eu vi em espírito que lá, olha só, que lá no futuro, sob o comando de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o nosso povo, que será uma nação, será exilado para a Babilônia, e eles vão passar lá bem no túmulo da tua mãe, e Deus, o nosso Deus, diz que queria receber a oração de Raquel, que pelo mérito, sobre o mérito desses dias, que pelo mérito dela, ele iria ouvir, Jeremias 31 fala isso, que ele iria ouvir a oração de Raquel, e iria prometer: para de chorar, Raquel, eu ouço a tua oração, e eu prometo a você, o meu povo vai conhecer, mas ele voltará de volta. Então ele começou a falar, eu vi. Nós estamos falando de um homem, então, que os horizontes dele, ele não vivia no mundo de acima. Ele, na verdade, vivia nos mundos superiores, porque ele tinha acesso a essa linha do tempo de eternidade a eternidade. Sabe? Ele está aqui nesse tempo, mas está falando de Nabucodonosor, que é anos 600, muito tempo, muito. Para fazer conta redonda, nós estamos aqui em 1800, e estas coisas veio acontecer 1.200 anos depois. Então ele viu em Deus algo que aconteceu 1.200 anos depois.
E você imagina, quando você tem uma reclamação de Deus, tá? Demorando, irmão, pastor, não é de Deus, não. Deus te enganou, hein? Está demorando, Deus te enganou, né? Imagina, tadinho do Jacó, né? 1.200 anos depois aconteceu. Aí o povo fala, ele tinha que ter cometido algum pecado, porque demorou 1.200 anos para acontecer. Não tem jeito. Agora, eu falei quase tudo. O resto eu vou falando durante a semana. Tem muita coisa interessante para a gente aprender. Tá? Nós estamos encerrando o livro de Gênesis. Olha, em 3 meses, desde que houve a virada do ano judaico, em setembro, de Rosh Hashanah, você já teve a festa de Yom Kippur, né? Você já aprendeu, a gente veio aprendendo, a cada sábado a gente veio aprendendo as paraxás. Então, nós estamos terminando o livro de Gênesis. Na semana que vem a gente já vai entrar. Nós estamos aqui em Vanifri. Vai começar Êxodo, Shemot. Aí é porção semanal, Shemot. Aí vai ser Paraxá, Shemot. Tá certo? Sem você perceber, olha quantas coisas vocês aprenderam em 3 meses. Essas coisas todas que vocês vão aprendendo mudam a vida de vocês. E vocês vão conhecer muitas coisas do Novo Testamento. Aumenta. Vocês viram aqui dimensões de mundos. Vocês viram aqui como uma pessoa ela vive num tempo em que as coisas não eram ocultas aos olhos destes homens. Eles conheceram a eternidade de Deus. Homem que teve encontro assim direto. E tem um detalhe. Até Jacó, Deus veio e falou diretamente com o homem. Depois, você vai ver presença de anjo. Mas Deus falando diretamente em pessoa, como ele fez, não acontece mais. Para você ver a importância desses materiais. A vida destes homens, elas interferem diretamente para o bem. O sofrimento deles, tudo. Para terminar este assunto, eu comentei que do espirro, né? Agora eu vou falar de Abraão, Isaac e Jacó. Até Abraão, quando Abraão estava vivo, ele e Isaac, o filho dele, tinham o mesmo rosto. Eles não tinham velho. Todos tinham um rosto igual. Todos jovens. Então, Abraão orou a Deus e pediu para Deus: Deus, como que eu serei honrado, o mais velho da casa será honrado quando chegar alguém, se o pai tem a mesma aparência do filho? Coloque no pai linhas de envelhecimento que possa distinguir quem é quem. E Deus respondeu para ele: você me pediu uma coisa boa, eu vou aceitar e vou começar com você. A partir desse momento, Abraão começou a ter a pele enrugada, cabelos brancos, e daí para frente, todo mundo que foi nascendo foi tendo sinais de envelhecimento, e é assim até hoje. Quando Isaac, até o tempo de Isaac, ninguém passava por dores de sofrimento. Aí você vai falar assim, mas Jó não é dessa época? É contemporâneo de Abraão. Isaac já tinha feito a oração. Até então, ninguém era. Todo mundo sabia de um julgamento que era no mundo vindouro. E nos nossos tempos aqui, a linha teológica do Watchmani, ele sempre falou de um julgamento no mundo vindouro. Algo que a igreja evangélica não conhece nada sobre isso. Só o Watchmani, que é pastor evangélico, desde 1927, morreu aí em torno de 1982 que ele morreu, 72, 83.
Então Isaac, ele disse para Deus, Deus, vai ter um julgamento no mundo vindouro. Como aqui nós não estamos passando, sofrendo dor e sofrimento, vai ficar todo julgamento no mundo vindouro. Então, permita que haja entre nós dor e sofrimento, para que a gente já vá pagando aqui, para que seja atenuado no mundo vindouro o julgamento. Deus responde para ele, você pediu bem, eu vou começar com você. Então, Isaac ficou cego. É verdade. Dentre os personagens, E agora Jacó, então, até o tempo dele, não tinha, ninguém sabia do momento da morte. Ele não ficava doente, essas coisas, não tinha doença. Então ele vai a Deus e pede, como eu já falei, me dê sinal, quando chegar o tempo de eu morrer, porque eu quero abençoar meus filhos. Me dá um sinal por enfermidade. E você pediu bem, começo com você. Até o tempo de Ezequias, não, todo mundo que ficava doente com uma doença grave, morria. Ninguém se recuperava. Ezequiel foi o primeiro que, tendo uma doença, Ezequias foi o primeiro que, tendo uma doença grave, recuperou. Desde aquela época, sempre que uma pessoa está doente, Deus está no leito da cura dessa pessoa. É por isso que quando nós lemos em Isaías 38 e no outro capítulo de Crônicas, que quando Isaías vai até Ezequias, ele fala para ele a revelação que ele teve, e ele falou, coloque em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Então, sai Isaías, ele se volta para a cama dele. Na verdade, ele se voltou para a parede. Na verdade, ele se voltou para a cama dele, aonde tem a presença de Deus. Gera um conhecimento desde essa época de Jacó. Que no leito da cama do enfermo, Deus está presente. Então, é por isso que ele se vira para Deus e fala que ele é um homem justo, tal, e Deus fala, eu ouvi tua oração. Eu estou acrescentando 15 anos na tua vida. E Isaías volta para trazer as notas. Na hora que Jacó estava anunciando os filhos, ele também foi contando as visões que aconteceram. Ele falou sobre Sansão, ele falou sobre Yehoshua, Josué. Ele falou, é da tua tribo, meu filho, que vem Yehoshua. E é ele que vai lutar e vai dar ordem do dia para a lua e o sol. Esse é Deus, e este é o Filho de Deus. Você tem escolha. Você quer ser o evangélico que todo mundo conhece, descompromissado com Deus, ou você quer ser alguém? Todo mundo quer ser alguém que conheça Deus. Só que para você ser alguém que conheça Deus, você vai ter que modificar a sua vida. Só que as pessoas não querem modificar a sua vida. Sabe por quê? O ensino que nós temos, a gente quer Deus, o ensino é que você vai ter Deus para te ajudar aqui neste mundo. E o judeu foi ensinado por Deus ao contrário. Eles sabem que eles tinham existência com Deus antes, entraram nesta terra e são passageiros aqui. O que é importante deles aqui é estudar as coisas de Deus, porque daqui a pouco eles estão voltando. Então eles não estão preocupados com casa, com carro, com construções, com empregos bons, com isso e aquilo. Isso Deus dá por acréscimo, como cumprimento. Buscar primeiro a Deus, as demais coisas vão ser acrescentadas. E eles provam isso. Agora, a igreja de hoje tem falado para você que você tem que ter Deus, para que Deus mostre para as pessoas que Ele é com você, porque Ele te deu carro, te deu casa, te deu enfermidade, salvou teu filho, tirou das drogas, tirou da prostituição, fez isso, fez aquilo, e o ensino do mundo vindouro. E a prática do ensino de Deus aqui. Então, Deus quer um povo como Israel, que seja como o burro, que aguenta o tranco, que carregue fardo e que seja obediente. Porque sofrer os sofrimentos que a gente sofre, ninguém vê. Mas em muitos momentos a gente cai no chão e tem que apoiar com as mãos, a gente fica literalmente de quatro, para poder aguentar o peso.
Às vezes a gente passa noites e noites chorando. Só que ninguém vê. E na hora que vem a bênção de Deus, vai falar assim, tá vendo? Que cara orgulhoso. Orgulhoso. Receber esse conhecimento de Deus é alguém que se dedica às coisas de Deus. E se dedica às coisas de Deus, vai ter que ser provado com as coisas de Deus. Então a gente tem que ter, costas largas para aguentar. Porque não é tapinha nas costas de que está tudo bem, não. Quando vier tapinha nas costas, é com mão de ferro. Para pesar sobre você. Tudo bem? Você afunda até o joelho no chão. Aí a pessoa, tudo bem, né? E vai embora. E você fica lá nada. Então as pessoas vêm para pisar em cima de você. Agora, aprenda a aguentar. Aguente tudo. Porque a tua cabeça tem que estar lá no mundo vindouro. Na hora que a gente retornar para este mundo vindouro, você vai ver o presente. É bem aquela historinha. Quem teve mansão aqui, pode ter uma casa de papel. Vamos colocar em pé, por favor? Oh, glória a Deus, acabei, né? Amém. Ninguém trouxe bolo, salgadinho, nada. Vamos ficar aqui estudando. Vamos orar? Nós somos filhos do Eterno. E aqui nós temos representantes das tribos. De uma forma figurada. Em qual deles você se encaixa? Você é um homem de estratégia de guerra, verdade? Você é um homem que ama as coisas de Deus e paga um preço para estudar, estarrar? Você é um protetor do povo de Deus? Você é Dan? Quem você é? Aquele que ama o teu irmão, Rubem? Ou você é vingativo, como Simão e Levi? Você é líder e tem ascensão, como Judá? Yeshua tem sido para nós, o Eterno, a porta que nos foi aberta. E assim o Senhor se apresentou neste caminho, nesta verdade, nesta vida. Por causa do teu Filho amado, o teu unigênito, aquele que pagou o preço e aquele que nos reconciliou contigo. Ele foi idade, ele foi todos estes. Nele estava toda a perfeição. E ele é o varão que sabia o que era acontecer. Ele teve humilhação, ele passou por tudo. Não há desculpa para nós que vivemos hoje, em 2013, entrando em 2014, reclamar contigo sobre injustiças, sobre situações. E Yeshua é varão que padeceu, conhecendo todas as histórias e todo tipo de dor. É ele que nos ajuda, nosso irmão maior, que nos consola, que conhece a verdade. Por ele nós temos acesso a ti. E de ti vem Ruach HaKodesh, o teu Espírito Santo, que vem sobre nós. É o Senhor que nos retirou do poço. O Senhor lançou neste buraco onde estávamos uma corda forte e nos resgatou. Nós, que já tínhamos assimilado a treva deste buraco, fomos sendo levados à superfície, à claridade, à luz. Nós deixamos o mundo de treva e viemos para a luz. E o Senhor iluminou os nossos olhos e trocou o nosso coração e firmou os nossos pés na rocha. O Senhor tem nos ensinado as Escrituras e do Senhor vem sobre nós o zelo, o amor, a paixão. De ti aprendemos a aliança. De ti vem o julgamento de espada, mas não pela ignorância, mas pela oração, pelo conhecimento das Escrituras. Por isso, Shaul HaShalir,
declara, segundo a carta aos Coríntios, que a nossa luta não é com armas humanas, materiais, mas é com armas espirituais, para vencermos os principados, potestades, dominadores, forças espirituais, para combater as fortalezas que se levantam na mente, para que isto seja derribado. Assim o Senhor nos tirou de um buraco com mão forte e tem nos sustentado até aqui. O Senhor tem permitido andarmos em festas, porque o Senhor tem nos dado a beber, tem nos dado a comer, tem nos sustentado, tem nos vestido. O Senhor tem nos colocado como homens, como mulheres, sabendo como se proceder, como agir, e declarando o amor que temos pelas coisas do eterno. Assim o Senhor tem uma geração nesta terra que ama a tua verdade. E assim o Senhor tem nos apresentado a tua verdade. Muito tem a fazer ainda, mas eis aqui os nossos corações hoje, para que esta pedra seja colocada neste buraco e não tenhamos mais de voltar a ele. Porque se o Filho do Homem vos libertou, verdadeiramente sois livres. E nós temos a nossa liberdade. Hoje, 2013 para 2014, podemos levantar as nossas mãos e abrir os nossos corações para declarar o nosso amor a Ti e dizer que sobre nós está a bênção e a maldição. Bênção se mantivermos a fidelidade a Ti. Não somos impedidos de pecar. O Senhor não exige essa perfeição. Mas o Senhor tem nos dado a conhecer a Tua verdade para não pecarmos contra Ti. E nós devemos esconder a Tua palavra em nosso coração para não pecarmos contra Ti. A maldição, se pecarmos contra Ti e ignorarmos o amor de Adonai, então a maldição nos alcançará. E São Bernardo, com seus cheios, poderão fazer coisas contra nós. Agora liberta-nos também. Fortaleça nossos pés, nossas mãos. Abençoa com o óleo da tua unção a nossa cabeça, para que tenhamos uma cabeça ungida. Que os nossos olhos sejam projetados para enxergar no mundo espiritual. O nosso ouvido inclinado para a tua verdade, para a tua palavra, para a tua porção semanal, pela tua porção diária. Para que as tuas coisas não sejam inimigas, mas sejam nos conhecidas. Levanta-nos, ó Pai, porque por desejo queremos estar em pé. E diz as Escrituras sempre, coloca-te em pé, e eu falarei contigo. E estamos hoje aqui, desejando a posição em pé, para ouvir a tua boca. Nada passa oculto, e nada se omite diante de ti. Por isso o Senhor pode usar o recurso da eternidade passada, e nos abençoar, nos chamando a tua presença, para nos dar instruções, para que tenhamos um comportamento de eternidade, escolhendo aquilo que outrora foi escolhido. Que andemos nesta terra como já havíamos andado em conhecimento em tua presença. E tudo ficará muito, muito, muito mais fácil. Assim, nos colocamos diante de ti, como ovelhas mudas, caminhando para o matador. Nós estamos preocupados de agradar ao Senhor, de fazer com que o Senhor sorria para nós. Queremos tocar o teu coração em amor e que o Senhor veja o quanto amamos a tua palavra. Quanto a mais, tudo que se levantaram contra nós e ainda irão se levantar, serão derribados, porque o amor em ti teremos a vitória completa. Agora nos mantenha na tua paz, na tua shalom. Nosso espírito, nossa alma, nosso corpo e nossa casa esteja em shalom, esteja em paz. E conheçamos nós a tua paz, porque temos uma marca, somos abençoados por Hashem. Amém?